Bitcoin na máxima histórica. O que está acontecendo com o mercado? Por que o Bitcoin retomou o patamar de all-time high, mesmo depois daquele grande mergulho, até lá pelos 74 mil dólares? E o que esperar do mercado daqui para frente? Será que o Bitcoin vai subir muito além do patamar atual? Ou será que o Bitcoin vai recuar? Será que a gente tem um topo duplo aí pela frente? Enfim, uma análise mais ampla do momento atual, juntando aqui uma série de variáveis para que a gente consiga entender com base como se posicionar da melhor maneira nesse momento. Enfim, esse é mais um vídeo direto ao ponto, bastante resumido, porque aqui eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. É o seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo e ajuda demais o canal. Já fica aqui o meu muito obrigado. Então, deixa o like aqui. Depois do like, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita, clica aqui no botão para se inscrever, já clica ali no sininho, marca como todas para receber sempre as notificações de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá, meus amigos, eu vejo seguidamente o pessoal discutindo aqui sobre análise técnica, o que os gráficos estão indicando e acreditando fielmente naquilo ali, né, somente naquilo. Aí vem outro e fala que se tal político tweetar, o gráfico já não vale mais nada, enfim. E a verdade é que você não deve comprar essa briga e não deve estar nem de um lado nem de outro da discussão. Porque não é só análise técnica, não é só macro, não é só histórico, não é só adoção, é tudo isso junto e mais um pouco. Você precisa olhar para tudo que pode te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. Então, esquece essa briga e bora entender ponto a ponto o que está acontecendo com o Bitcoin e o que a gente pode projetar daqui para frente. Primeiro, em relação ao macro, e aqui a gente tem uma série de coisas negativas e uma série de coisas positivas. Por exemplo, nós temos nesse momento a questão das tarifas, nós temos alguns conflitos geopolíticos, nós temos juros e nós temos bolsas para analisar. E aquilo que é negativo no momento pode virar positivo. Por exemplo, o rally atual das bolsas, e que ajudou muito o Bitcoin a se recuperar, vem muito puxado por algo que era extremamente negativo, que eram as tarifas, e a posterior amenização dessas tarifas. Então, quando se viu que a coisa não seria tão feia quanto se estava pintando ali em relação às tarifas, o mercado reagiu muito bem. Caiu muito nas tarifas, mas depois subiu ainda mais com o cenário melhorando. Em relação aos conflitos, a mesma coisa. Se nós tivermos notícias de cessar-fogo, por exemplo, nós vamos ter um mercado reagindo positivamente. E isso eu falo relacionado não só a um, mas a todos os tipos de conflitos que nós temos nesse momento. Em relação aos juros americanos, o mercado já sabe e precifica que os cortes vão ficar só lá para o segundo semestre. E em se tratando de segundo semestre, muito provavelmente nós tenhamos sim cortes de juros lá na economia americana. E cortes de juros no mercado americano, como você já deve saber, significam impulsionamento de bolsas de ativos de renda variável, de cripto. Então, à medida em que isso se aproxima, o mercado vai também se animando por conta disso. Esse é um positivo que pode virar negativo? Sim, porque se, por exemplo, o Fed jogar um balde de água fria nos mercados e não cortar nada de juros esse ano, os mercados tendem a reagir negativamente. Agora, por que eu falo de mercados? Porque existe uma forte correlação dos mercados de renda variável. E aqui com Bitcoin e cripto, principalmente existe a correlação da Bolsa de Valores americana, em especial a Bolsa de Tecnologia, que é a Nasdaq, com o Bitcoin. Então, como ela vem recuperando forte, isso ajuda a impulsionar o Bitcoin. Agora, se ela para de subir em algum momento e começa a cair, isso vai naturalmente prejudicar o Bitcoin. Mas o que nós temos de compilado de tudo isso nesse momento? O macro tem mais ajudado, tem sido mais positivo para o Bitcoin e para o mercado cripto do que negativo. Isso principalmente pegando o recorte aqui das últimas semanas. Para as próximas, o que a gente pode projetar? Em relação aos conflitos é muito difícil dizer, mas pode ser que a gente esteja mais próximo de términos de conflitos do que de abertura de novos outros, né? Do que de início de outros, e aqui eu falo tanto comercialmente como também em relação às guerras. E quando a gente olha para juros e bolsas, pegando exatamente esse recorte, a expectativa é positiva, como eu falei, tanto para cortes de juros quanto também olhando para a bolsa americana, que está nesse momento em tendência de alta. Agora, quando a gente olha para histórico, eu quero mostrar aqui na tela para você, na Glassnode, nós temos aqui, por exemplo, o ciclo, a performance do Bitcoin desde o período mais baixo dentro do ciclo, né? Ou seja, desde a mínima. E nós temos aqui os ciclos de 2011, né? A mínima feita lá em 2011, mínima feita em 2015, 2018 e 2022. Sendo que 2011 aqui é muito mais impreciso. Se a gente for olhar aqui para os gráficos, o que dá para identificar? Que a volatilidade diminui. Ou seja, o comportamento do preço do Bitcoin passa a ser cada vez menos bruto, né? Nós temos quedas menores, altas menores também. Volatilidade diminuindo. É isso que a gente vê da linha aqui de 2011, que é esse mais vermelhinho aqui, para o gráfico de 2015, reduziu a volatilidade. Do gráfico de 2015 para o gráfico de
de 2018 aqui, também nós temos uma pequena redução de volatilidade e principalmente de todos os outros, para esse agora, né, para o de 2022, ainda menor a volatilidade. Isso tem a ver com uma série de fatores, né, mas principalmente maior adoção e muito mais gente vendo o Bitcoin como um ativo real, até como uma potencial reserva de valor. Isso inclui institucionais, governos e grandes e pequenos investidores em geral. Pois bem, olhando ainda para esse gráfico, o que a gente enxerga aqui? Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal, mas em 2011 eu excluiria aqui porque 2011 o mercado era muito incipiente, muito pequeno. Então, para a gente ter uma análise um pouquinho mais precisa aqui, eu usaria já 2015 e depois 2018. Mas o de 2011 vai mostrar exatamente a mesma coisa. Só estou pulando aqui ele para não ficar redundante também. Nós tivemos uma alta no ciclo de 2015 a 2017 de aproximadamente ou mais de 11.000%, desde o ponto mais baixo até o mais alto. Já no de 2018 nós tivemos uma alta de mais de 2.000%. Uma alta, como eu falei, bem inferior, porque redução de volatilidade, mas ainda uma alta extremamente expressiva aqui. E agora, nesse ciclo, nós temos uma alta, nesse momento, de pouco mais, né, porque ele não está exatamente atualizado aqui, mas de pouco mais de 660% do ciclo que iniciou em 2022 com a mínima. E para mim, considerando a redução de volatilidade e o comportamento dos ciclos, é razoável, eu diria realista, a gente projetar aí uma alta de 800, 900% no ciclo. E aí, isso por si só já estaria levando o Bitcoin ali para 140, 150 mil dólares. Ah, David, mas pode subir mais? Obviamente pode cair também, mas eu tô, como eu disse, trabalhando aqui dentro da linha do razoável, principalmente olhando para o todo aqui dentro do tópico histórico. E se o Bitcoin evoluir, por exemplo, para essa faixa aí dos 150 mil dólares, até aí a gente vai estar vendo muito provavelmente uma out-season, que, diga-se de passagem, também tende a ter um retorno menor por conta da diminuição da volatilidade, e aqui eu tô falando mais dos principais tokens. Isso porque milhões de criptomoedas são criadas diariamente e aí não tem como a gente falar disso. Eu prefiro sempre olhar para o recorte que nós temos aqui dos principais tokens, pegando aqui como base os 100 maiores, por exemplo. E dentro dessa linha de 100 maiores, 200 maiores, altcoins específicas no ciclo passado chegaram a performar, ou melhor, a multiplicar 30, 40 vezes ou até mais do que isso. Agora, para esse ciclo, a gente não deve ter esse tipo de valorização, mas sim algo também muito relevante, também muito expressivo, valorizações ou multiplicações aí por 10, por 20 vezes. Vão ser todas as altcoins? Obviamente não. É uma minoria, inclusive. A maioria não sobe absurdamente. E aqui tá uma chave. Isso explica porque muitos investidores assistem os outros fazendo dinheiro e não conseguem fazer dinheiro mesmo estando no mercado. Por quê? Porque eles acabam focando nas chamadas geminhas ou simplesmente nas altcoins menores, porque baseado em outra altcoin que subiu não sei quantas vezes, essas aqui também devem subir e tudo mais. Tem gente inclusive vendendo essa ideia por aí na internet, o que, diga-se de passagem, eu sou completamente contra, porque investimentos são dados, são estatísticas, partem da lógica, embora muitas vezes sejam contra-intuitivos. Então o que eu quero dizer com tudo isso? O seu foco, se você quer fazer dinheiro de verdade, aproveitando da melhor maneira possível o mercado, a alta do mercado, uma eventual out-season, precisa sim ter bons cavalos, os melhores cavalos para essa corrida de touros. E aqui ficou meio estranho, né? Então, os melhores touros para essa corrida. Em resumo, uma carteira só com altcoins que tenham fundamentos, mesmo que esses fundamentos sejam métricas de interesse massivo do mercado, métricas de performance muito acima da média, em termos de volume, de adoção de comunidade, não decepciona. Basta que você tenha uma carteira bem distribuída e muito bem montada com estratégia. Uma carteira robusta, inclusive, mesmo contendo alguns ativos ali de alto risco, aquelas pimentinhas com altíssimo potencial de valorização, mas com uma parte controlada da carteira para isso, vai inclusive te deixar muito mais tranquilo e te livrar de ter que ficar preocupado com o mercado diariamente. E se você quer saber como fazer isso, tem absolutamente tudo dentro da comunidade 1%. Você tem aulas gravadas, aulas ao vivo, acesso direto a mim através dos nossos grupos, suporte 7 dias por semana, ninguém entrega isso. Acesso a conteúdo sobre todas as outras classes de ativos também, para você saber exatamente como se posicionar em bolsas, montar uma carteira global completa. E de bônus, você leva muita coisa, incluindo a minha carteira cripto completa, com todas as movimentações de compra e venda em tempo real. Então você vai ter acesso a todos os ativos e saber exatamente aquilo que eu estou comprando e que eu estou vendendo. E obviamente você também vai ter segurança para fazer isso da melhor maneira possível com todo o conteúdo que tem dentro da comunidade 1%. Eu estou deixando o link para assinatura aqui na descrição e também no comentário fixado. Então clica aqui, finaliza sua inscrição e você vai constatar que ela é muito mais completa do que outros cursos que tem por aí, que são vendidos por 6 ou 7 vezes o preço que você paga para participar da comunidade 1%. Entra, já acessa a plataforma
plataforma e entra lá nos nossos grupos que eu tô te esperando lá do outro lado. Seguindo aqui, vamos falar de adoção. Esse ciclo específico, ele tem uma adoção massiva, principalmente por parte dos institucionais. Nós temos empresas entrando no Bitcoin e entrando forte no Bitcoin. Nós temos os ETFs participando desse mercado com uma baita fatia. Nós temos grandes investidores, grandes nomes do mercado que já declararam ter Bitcoin. Nós temos governos entrando, ou seja, a adoção é muito, muito expressiva, principalmente puxada pelos institucionais. E vale lembrar de um detalhe bem importante aqui. Os institucionais são aqueles que compram o Bitcoin e sentam em cima do ativo. Eles não são traders. Eles não vão ficar comprando e vendendo. E isso faz com que o ativo, que já é escasso por si só, por natureza, fique ainda mais escasso. E é como eu digo, você precisa olhar para tudo isso para ficar menos preocupado com as oscilações do dia a dia e pensar, quando a gente fala principalmente em Bitcoin, a longo prazo. O que não é o caso das altcoins, como você também já deve saber. Agora, falando da parte técnica, eu não vou para estender muito esse vídeo, ficar mostrando o gráfico aqui, mas uma coisa que você consegue perceber facilmente em relação a gráfico. Nós temos nesse momento uma tendência clara de alta no Bitcoin. David, então quer dizer que não tem risco? Obviamente nós temos risco e nós temos um que, na minha opinião, é relevante, que é o risco de topo duplo no Bitcoin, que é quando ele renova a máxima depois de um tempo, né? Então ele bateu a máxima aqui, aí depois ele caiu, voltou, renova a máxima, e aqui esse momento é crucial, porque ele pode tanto seguir fazendo um movimento de alta, né, continuação, e aqui eu tô falando não exatamente de um dia, de horas, etc, mas de semanas, quanto ele pode bater ali e ficar muito próximo daquele valor ali de all-time high e depois cair, é o famoso topo duplo. E isso pode acontecer, inclusive aconteceu no último ciclo, só que o Bitcoin tinha subido bem mais em termos proporcionais do que subiu agora. Mas vale lembrar que ele bateu lá 67 mil, depois veio caindo, recuperou e chegou lá na região dos 69 antes de cair e iniciar de fato o bear market. Só que para o momento, graficamente, o Bitcoin parece muito saudável. Nós temos um suporte bem definido ali na região dos 74 mil dólares, dado que o Bitcoin fez aquele movimento que já vinha fazendo, né, como se fossem bandeiras de alta, então ele sobe, depois o preço vai caindo, 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 até ele encontrar uma base de preço, e depois daquela base de preço é como se ele tomasse fôlego para voltar a subir e buscar novos patamares de preço. E para encurtar o papo, nesse momento, quando a gente olha para a tendência mensal positiva, é para cima a tendência de alta, no semanal é a tendência de alta, no diário é a tendência de alta, quando a gente olha as principais médias móveis, todas elas são tendência de alta, ou seja, não está proibido o recuo do Bitcoin, principalmente quando a gente fala de correções, mas a maior probabilidade para as próximas semanas é sim de alta. E não esquece o que eu falei no começo do vídeo, não é uma coisa só, mas todas elas, porque esse compilado de informações que nós temos em relação ao Bitcoin, e diga-se de passagem, não é só isso que eu tô falando no vídeo, tem mais coisa para agregar aqui, mas isso já dá uma boa base. Isso tudo vai te ajudar muito mais a tomar as melhores decisões do que se você olhasse para uma coisa isoladamente. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.